Meu nome é Taiane Oliveira, eu sou terapeuta e coach nutricional. Então, eu me formei tem pouco mais de 10 anos e eu comecei a fazer especialização tanto em nutrição clínica como em nutrição esportiva. Eu comecei a perceber que só a dieta não dava resultado, e isso eu gosto muito de falar em todas as lives que eu faço, porque eu prescrevi dietas por muitos anos, e eu comecei a observar que as mulheres que estavam lá não eram apenas mulheres que queriam emagrecer, mas eram mães, empresárias, eram mulheres completas, e a gente muitas vezes desconsidera isso no momento do emagrecimento. Foi aí que eu me especializei em coach e também comecei a trabalhar com a terapia nutricional. Então, para resumir, hoje eu trabalho emagrecendo mulheres reais, sem dietas. Então, assim, são vários fatores que influenciam a fome, mas eu vou falar aqui de três que eu considero os mais importantes e o que acontece com maior frequência na vida de vocês, tá? O primeiro fator que influencia na fome são as emoções. As emoções influenciam demais na fome. E eu quero deixar claro aqui algumas emoções que dão mais fome, mas não a fome física, sim aquela vontade de comer. As emoções que aumentam a sensação de fome são estresse e ansiedade. O estresse e a ansiedade, eles aumentam os níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Uma vez que esse nível de cortisol aumenta no nosso sangue, ele também vai aumentar o nível de insulina. E essa insulina vai aumentar a sua vontade por comida. Mas não é qualquer comida, e sim carboidratos, de preferência carboidratos simples, açúcares. E por que que eles fazem isso? É modulação hormonal. Quando você compensação hormonal. Quando você está aumentando o seu nível de estresse, o seu corpo precisa te defender. Então, assim, quando você aumenta a sua sensação de estresse, seu corpo vai fazer com que você relaxe. E é nesse momento que a insulina aumenta para você comer o carboidrato, para você comer, de preferência, os carboidratos simples e os açúcares. Por que isso? Porque os açúcares e os carboidratos simples, eles vão te dar sensação de prazer, vão ajudar a diminuir vão ajudar a aumentar o triptofano, que é o hormônio da felicidade. E isso a gente fala do chocolate, tá, gente? Então, assim, a emoção influencia e muito na sua fome. A gente passa o dia todo trabalhando em alta velocidade, a gente passa em alta intensidade, a gente trabalha, trabalha, trabalha. Quando chega à noite, esse horário de 5 horas, isso acontece muito também com quem trabalha em escritório. Mas quem está em home office também isso acontece, porque a gente tem uma rotina de trabalho. Quando chega esse horário, 5 horas, 18 horas, é o horário que na sua mente, né, a gente já está programada para dizer, não, é o horário de começar a parar de trabalhar, a diminuir, né, o volume de trabalho. E inconscientemente o nosso corpo utiliza a comida nesses momentos como recompensa, como o dia eu consegui passar por mais esse dia. Então agora eu vou comer alguma coisa porque eu posso, eu mereço, eu preciso. É como se fosse uma sensação de recompensa. Ficou claro? Então, assim, quando você não está estressada, quando você não está ansiosa, quando essa fome não vem por causa do cortisol, essa fome pode vir como uma sensação de recompensa pelo dia agitado, pelo dia corrido. Tudo isso são fomes de fonte emocional. Outro fator que vai influenciar na sua fome também é a sua alimentação. E eu aqui, gente, não estou querendo falar mal dos carboidratos, muito pelo contrário. O que eu falei é que vocês podem sim emagrecer comendo carboidrato. Mas como tudo na vida, nós precisamos de um equilíbrio. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E além de encontrar um equilíbrio, nós precisamos entender quais alimentos que são melhores para a gente. Quais alimentos que se adequam às nossas reais necessidades e que vão
serem utilizados como aliados e não como consequência de uma fome maior. Então, assim, se você tem uma alimentação rica em carboidratos simples, isso eu falo como carboidratos simples são farinhas brancas, alimentos que não são integrais, açúcares e doces. Se você tem esse consumo excessivo de carboidratos simples e também carboidratos refinados, a sua fome vai aumentar. E isso é fisiológico. Por que que eu estou falando isso? Porque os carboidratos simples e os doces, eles vão ser absorvidos mais rápido. O excesso no consumo de carboidratos simples, farinhas brancas, açúcares e doces, esse carboidrato ele é absorvido muito rápido por nosso corpo. Então, quando você come muito carboidrato simples, farinha branca, doce, o seu corpo vai absorver aquilo muito mais rápido. Uma vez que ele absorve rápido, ele vai embora rápido. Então, naturalmente, você vai sentir mais fome. Então, o tipo de alimentação que você está levando hoje também vai influenciar na questão da sua fome. Eu falei da questão emocional que vai influenciar na sua fome. Eu falei na questão do tipo de alimento que você está consumindo. Se você come muitos carboidratos simples, você vai sim sentir mais fome, pelo simples fato desses carboidratos serem absorvidos mais rápido e ir embora mais rápido. Seu corpo vai estar sempre pedindo. Por isso que muitas pessoas falam, quanto mais como, mais eu quero comer. É porque vocês não estão fazendo as combinações corretas. E nós vamos falar sobre as combinações também, tá? E o exercício físico. Se você é uma pessoa que não treinava, é normal, é natural você que não treina ou você que treina muito sentir mais fome. Uma vez que o seu corpo sai do sedentarismo, para uma carga de exercício maior, você vai sentir mais fome e isso é um fato, porque o seu corpo vai estar trabalhando mais. Então, não se desesperem quando vocês pensarem assim, gente, comecei a treinar, minha fome aumentou. Isso é natural, tá? Isso é natural. Se você começou a treinar, se o seu treino também tem isso, né, gente? Tem pessoas que não treinam numa intensidade muito alta, é um treino mais leve. Talvez nessas pessoas com treino mais leve, eu não sei, vai depender muito de pessoa para pessoa. Se você tem uma carga de treino muito leve, você não vai nem sentir diferença. Mas se seu treino tiver uma carga alta, é sim natural você sentir mais fome. Tudo bem? Então, assim, tem dois fatos, né? Será fome ou vontade de comer. Eu já falei os três fatores que eu considero os mais importantes e o que acontece mais com vocês aqui, que influenciam sua fome, que são os fatores emocionais, a alimentação, o tipo de alimentação que você está levando e também o exercício físico. Agora eu vou falar com vocês se é fome física ou se é fome psicológica, tá? Na fome física, o que é que vai influenciar? A fome física, quando você diz assim, Tayane, será que é fome ou vontade de comer? Fome. Quando for fome, você vai saber, pode ser da sua alimentação e pode ser do exercício físico. Isso é fome mesmo, isso é o momento de você se alimentar. Mas agora é uma questão importante. A fome, já ouviram aquele ditado, o melhor tempero para comida é a fome? Minha mãe já falou, minha avó já falou, todo mundo fala isso. Melhor tempero para comida é a fome. Por que que eu tô falando isso? Parece brincadeira, mas não é, é real. Quando você tem fome física, ou seja, o seu corpo precisa de alimento para se nutrir, para te manter viva, você não tem uma seleção. Um exemplo, qualquer coisa que colocar para você comer, você vai comer. O nosso corpo sabe a hora de comer. Se você olhar uma criança, quando ela está comendo, o que é que você... Comece a observar as crianças. Quando ela está
querendo comer, ela chora, ela reclama, ela pede comida. Então a mãe vai lá, dá comida para ela. Ela começa a comer aquela comida e come mesmo, não pergunta, não tem muito estresse não. Ela senta e come. E quando ela não está mais com fome, ela simplesmente começa a brincar com a comida. Ela brinca com a comida, aí fica mexendo com a mão, porque aquilo ali ela já está satisfeita. Nós crescemos assim. Então, assim, uma criança, quando ela está com fome, ela come e ela não quer saber de nada, o que simplesmente ela quer sentar e comer. Mas quando ela está satisfeita, ela começa a brincar com a comida. E isso que a gente perdeu ao longo do tempo, com excesso de dieta, com aquele negócio de comer de 3 em 3 horas, toda hora tá comendo, sai para comer, abraça as amigas, querem comer, vai para uma festa, é comida. Então o nosso corpo perdeu o time, essa conexão de dizer, não, a hora de comer é essa, a hora de parar de comer é essa. Então, no momento em que eu atendo as minhas clientes nas sessões, eu atendo hoje minhas clientes em sessões semanais e quinzenais, dependendo da necessidade. Nós trabalhamos essa reconexão com o corpo e com a comida, para que vocês possam perceber se você está com vontade de comer, se você está realmente com fome, para você reconectar o seu corpo com a comida e também melhorar a sua relação com o seu corpo e com a comida, beleza? Então comecem a observar as crianças, como elas comem, quando elas param de comer, e muitas vezes os pais erram, pecam, né? Porque eles aprenderam assim com a criança. A criança para de comer, então o pai fala: "Você só vai sair da mesa quando você comer tudo. Se não comer tudo, vai apanhar. Se não comer tudo, não vai brincar, vai ficar de castigo." Isso a criança ela vai interligando a comida com uma coisa obrigatória. Ela vai perdendo o prazer da comida. Ela vai achar que a comida é simplesmente um ponto, né? Que ela tem que bater, ela tem que comer e acabou. E isso vai influenciar na pessoa adulta, porque muitas vezes o que é que acontece? Eu ouço isso muito das clientes, elas falam assim: "Ah, eu botei um prato cheio, não, chegou no meio do prato, eu já estava satisfeita. Prato eu comi mesmo sem fome, e isso não tem necessidade." Quando você chega e percebe que você está satisfeita, simplesmente você pode guardar aquela comida. Não estou dizendo para vocês jogarem comida fora. Vocês podem doar, vocês podem guardar a comida que sobrou, vocês podem congelar. Porque essa cultura de botou no prato, tem que comer, muitas pessoas estão ganhando peso, muitas pessoas estão comendo a mais do que precisam por causa dessa cultura. Isso tudo é questão de hábito, isso tudo é questão de educação. Lá na fase de criança, vocês comecem a perceber quando vocês comiam com seus pais, quando vocês eram crianças, o que é que acontecia? Vocês comiam tudo, ou vocês simplesmente, quando ficaram satisfeitas, vocês paravam de comer? Sim, tem comidas que batem lá no fundo da nossa alma e vem a lembrança afetiva. E em consequência disso, a gente buscando aquele sentimento que a comida traz, a gente acaba por comer a mais do que a gente precisa. Então, recapitulando, fome física, ou seja, aquela fome que você não escolhe a comida, simplesmente a necessidade do seu corpo. Seu corpo está precisando de alimento. E essa fome física é influenciada pelo seu tipo de alimentação e pelo exercício também. E também pelo tempo que você tem sem comer, tá bom? Então vamos lá. Para a fome psicológica, essa vontade de comer é simples. É simples vocês identificarem se vocês estão com fome física ou fome psicológica. A fome física você quer comer qualquer coisa, simplesmente você quer suprir uma necessidade do seu corpo. Mas a fome psicológica é quando você fala: "Ai, que vontade de..." Sabe? Quando você fala: "Ai, que vontade, meu Deus, de comer aquilo."
Ai, que vontade! Você passa por uma churrascaria, sente aquele cheiro de frango assado. Ontem eu passei por uma churrascaria, eu senti um cheiro de frango assado. Eu falei, ai meu Deus, chega, deu vontade. Essa vontade que você pensa, ai, que vontade de comer aquele bolo de minha avó, ai, que vontade de comer aquele estrogonofe de minha mãe, ai, que vontade de comer aquele churrasco daquela churrascaria. Isso é fome psicológica, tá? Tô com fome de X. Você não tá com fome, você tá com vontade de comer X. Porque você dizer que tá com fome de comer um alimento específico não é fome física, é fome psicológica. O seu corpo está buscando algum prazer que está por trás dessa vontade de comer o sorvete, dessa vontade de comer a pamonha, dessa vontade de comer o estrogonofe. A partir do momento em que você sabe identificar o que é fome física e o que é fome psicológica, nós vamos passar para um outro ponto agora. O outro ponto é você saber como lidar com essa fome, tá? Primeiro, eu vou falar aqui como você lida com essa fome psicológica, tá? A fome psicológica, como eu falei lá no começo, é influenciada por emoções, por lembranças, por sentimentos, tá? Nós comemos pelos olhos. E isso não é só uma questão ruim, não, tá? A gente pode utilizar isso de comer com os olhos ao nosso favor. Eu costumo falar para as minhas clientes que a gente tem que colocar a mesa. Nós temos que montar um prato bonito, porque a gente tem esse costume de montar prato, montar mesa, só quando a gente tem visita, mas nós também somos importantes. Por que que a gente não utiliza esse gatilho visual de comer com os olhos para nossa comida do dia a dia? Eu tô sempre inventando as minhas comidas, amo eu amo tempero, então eu sempre tô tendo temperos novos na minha crepioca. Minha crepioca nunca é igual. Tem orégano eu coloco, tem páprica defumada eu coloco, tem frango desfiado eu coloco, tem cenoura ralada, tomate, cebola. Então eu vou colocando sempre para trabalhar esse gatilho visual também. Outro gatilho é o gatilho do cheiro, quando a gente sente um cheiro prazeroso na comida, e isso também é um gatilho, tá bom? Então, assim, quando vocês têm essa questão da fome psicológica, como é que nós fazemos para controlar essa fome psicológica? Como eu falei, a fome psicológica, na maioria dos casos, vem através do estresse, da ansiedade, da questão emocional, da questão da lembrança afetiva que está por trás dessa comida. O primeiro ponto que vocês precisam encontrar é o porquê. O porquê que vocês estão querendo comer aquela comida. Por quê? É para aliviar o estresse? Se for para aliviar o estresse, essa comida, se for para aliviar o estresse, vocês têm que pensar o seguinte: tudo bem, vocês vão comer porque vocês estão estressadas, porque vocês estão ansiosas, mas depois de comer aquela comida, qual o sentimento que vem? Na maioria das minhas clientes, o sentimento é frustração, o sentimento é de, eu não consegui, não era para eu ter comido aquilo. Então, aquele sentimento de prazer que vem com a comida, logo dá vazão a um sentimento que não é agradável. E a gente precisa começar a pensar, né? Porque muitas vezes nós sabemos que nós vamos sentir isso, mas a gente não para pensar. Eu sempre falo assim, pergunte-se, né? Quando você tá com vontade de comer, tá estressada, né? Tá evitando brigar com alguém, ou você tá frustrada, ou você tá triste. Depois que você comer essa comida, você normalmente sabe o sentimento que você vai ter. Será que vai valer a pena? Na maioria dos casos, não vale a pena. Na maioria dos casos, não vai valer a pena. E aí, depois disso, o que é que vocês têm que pensar? Eu tô querendo pagar esse preço? Vai compensar? Se no final das contas você falar, Taínio, vai compensar, então tudo bem, então vocês comem.
Mas é o que acontece muitas vezes é que a gente não para pensar. Nós vamos simplesmente ligamos o piloto automático. Existe o gatilho, que é o estresse ou qualquer outro sentimento, que vai gerar uma rotina. Essa sua rotina pode ser de comer, de querer mastigar alguma coisa para gerar uma recompensa. Nesses casos, o que é que nós precisamos começar a encontrar? Né? Se você falar, Tayane, não vai valer a pena, eu preciso de ajuda para esses casos. O que é que eu faço? O que é que eu indico para as minhas clientes nas sessões? Encontre uma outra rotina, uma opção além da comida. E aí você fala, Taine, não tem como eu achar isso. Não tem como eu achar, mas tem. Pegue um papel, uma caneta e escreva quais são os comportamentos, quais os comportamentos que vocês podem fazer naquele momento que você está estressada, que você vai conseguir ter um alívio daquele estresse, que não seja apenas da comida. Primeiro, se perguntem. Segundo, encontrem um outro comportamento, uma outra rotina. Tudo bem, você está estressada? O que é que você pode fazer, além de comer, para aliviar esse estresse? Quais são os comportamentos que você faz, que te traz uma sensação de alívio, que te traz uma sensação de prazer? Existem alguns mais conhecidos, que é tomar um banho relaxante, ler um livro, ouvir uma música. E quando eu falo música, gente, por favor, ouçam músicas que te relaxem. Não botem música que vão te deixar mais agitada ainda não, porque aí também vocês estão querendo demais também, né? Então, assim, coloquem músicas que vão te relaxar. Encontrem, façam uma meditação se vocês gostam de meditar. Brinquem com os filhos, brinquem com os netos, se vocês têm netos. Desvincule os seus pensamentos da comida e comecem a abrir e buscar outras possibilidades, tá? Se para você funciona o alívio do estresse, o exercício físico, para mim funciona muito. O estresse, quando eu faço exercício físico, eu fico bem mais relaxada, eu consigo produzir mais. Escrevam no papel quais são os comportamentos que eu consigo aliviar esse estresse. Porque de nada adianta você falar, Tayane, eu vou simplesmente, toda vez que eu estiver estressada agora, eu vou pegar um livro para ler. Se isso não causa relaxamento para você, não vai adiantar. Vocês têm que encontrar comportamentos que sejam realistas e que te tragam essa sensação de prazer, de felicidade, porque senão não vai funcionar. Pode funcionar por um tempo, mas a longo prazo não vai ser sustentável. Quando você começa a pensar em outras possibilidades, a sua mente se abre para o novo e você começa a cada vez mais desvincular o seu pensamento da comida. Tá? Então, assim, se a sua fome é psicológica, você descobriu que a sua fome é psicológica, vocês têm que encontrar um comportamento alternativo para essa comida. Tudo bem? Agora, na questão da fome física, como é que vocês podem fazer para controlar essa fome física? Primeiro, se você tem fome física, você deve comer. Tá? Nada de forçar jejum. No meu Instagram, lá nos stories, eu coloquei falando tanto de jejum intermitente, como também se você está sentindo fome, você tem que comer. Não forcem jejum. Não forcem jejum. Vou repetir mais uma vez. Não forcem jejum. Porque vocês não sabem quando vai ser sua próxima refeição. E na maioria dos casos, para quem força jejum, vocês vão começar a ter excessos alimentares. Um exemplo, você passou ontem, né? Muitas pessoas comeram bastante comida típica ontem, porque comeram demais. Aí hoje fala, hoje eu vou parar de comer. Então vocês fazem jejum. E isso daí vai gerar um ciclo de exageros alimentares vinculados com o jejum. O ideal é você comer quando você sente fome. Sentiu fome? Coma. Mas como é que vocês podem melhorar a saciedade de vocês? Esse é o ponto que nós vamos falar agora.
Vocês podem melhorar a saciedade de vocês qualificando o tipo de alimentação. Eu falei lá no início que os carboidratos simples e os açúcares, eles são absorvidos mais rapidamente e vão embora mais rápido, dando fome, tá? Dando essa sensação de que eu não estou satisfeita. Existem alimentos que vão aumentar sua saciedade, carboidratos complexos, aí nós entramos nas raízes, a empim ou mandioca, eu não sei se você é de Salvador, de São Paulo, do Rio, mas aqui em Salvador nós conhecemos como aipim, mas também a mandioca é a mesma coisa, batata doce, inhame, fruta-pão. Tudo isso são fontes de carboidratos complexos, ricos em fibras. Eles vão te dar muito mais saciedade. Também vocês podem incluir fibras na sua alimentação. Aveia, linhaça, chia. Por quê? Os carboidratos complexos que eu falei anteriormente também tem as farinhas integrais, também tem arroz integral, macarrão integral. E vocês podem até torcer a boca e falar, ah, Taine, é ruim. Não, não é ruim. Vocês podem utilizar temperos, cebola, alho, páprica defumada, alho desidratado, açafrão, curry, tudo isso para temperar coentro na comida, fica uma delícia. Então, quando vocês começam a utilizar de temperos, a sua comida fica bem mais saborosa. Então, assim, escolham carboidratos que vão te dar mais saciedade. Além dos carboidratos, tem as fibras também, da aveia, da linhaça, da chia. O papel da fibra, além dela ajudar a eliminar o excesso de gordura do seu corpo, ela vai aumentar a sua saciedade. Porque quando você come fibra, o seu corpo demora mais tempo para absorver este alimento. Então, a sua saciedade vai aumentar. E também uma combinação que eu gosto muito é sempre colocar proteínas na minha alimentação. As proteínas, sejam elas vegetais, os grãos, grão de bico, lentilha, os feijões e também vem as de proteínas de fonte animal, vem ovo, queijo, frango, carne, peixe, atum. Também hoje em dia tem os iogurtes proteicos adicionados de proteína, tem as barras de proteína. Por que as proteínas são um aliado nesse caso? Porque as proteínas, além de te dar mais saciedade, elas vão demorar muito mais tempo para serem absorvidas no seu corpo. E em consequência disso, você vai sentir fome depois de muito tempo. A questão de mastigação também vai influenciar muito na sua fome, tá? Então, mastigue os alimentos direito. Comece a observar se vocês estão com fome mesmo, se é vontade de comer, se é aquela vontade de comer um alimento específico. Comece a se perguntar qual sentimento está por trás disso. Eu estou estressada? Eu estou ansiosa? Tá bom, meninas? Então é isso. Eu tenho uma dúvida com relação à sobremesa, né? Porque a gente Uhum. tem que evitar o doce e normalmente depois do almoço eu tenho vontade de comer alguma coisa, fica como se estivesse faltando alguma coisa. Eu acho que não é fome, né? Como você mesmo bem Uhum. colocou, eu acho que é a vontade de, né? É De aquela fome de alguma coisa prazerosa. Então, o que comer ou não, ou abolir essa coisa da sobremesa? Ó, primeiro de tudo que vocês precisam saber, todas que estão aqui, não existe abolir e nem se privar de nenhum tipo de alimento. Quando eu era nutricionista convencional, eu falava isso, pare de comer, mas hoje, com a terapia nutricional, eu sei que isso não dá resultado. Você se privar de algum tipo de alimento, lá na frente você vai querer compensar o tempo perdido. Você pode até emagrecer e vai chegar e vai dizer assim: ah, cheguei no meu objetivo, então agora eu vou recuperar o tempo perdido, vai querer comer tudo. Essa questão, como você bem colocou, a vontade da sobremesa, essa vontade de sobremesa pode ser de algum alimento específico que veio de lá da sua infância. Eu tinha uma cliente minha, eu acho que ela tinha vontade de comer sequilho com café, ou bolo de cenoura com café. Isso tudo veio de lá da infância. Você tem essa questão também? Eu acho que eu tenho uma questão assim do docezinho, né? O açúcar, o vício, né?
de querer comer uma Uhum. bananinha, daquelas barrinhas de banana sem açúcar, alguma coisa assim, pelo menos para dizer que comi um docezinho depois do almoço. Você consegue identificar quando foi que esse hábito surgiu? Ou foi agora? Não, sempre tive vontade de comer um doce depois do almoço. Aí Você evito comer sempre o teve esse doce. hábito? É, evito de comer há muito tempo. Há muito Há tempo. muito Não sei tempo. É. definir, não. Acho que deve ser de criança mesmo. Isso daí é uma questão de hábito, tá? Essa vontade de comer doce depois do almoço é que a gente já criou isso daí. Ah, terminei de comer, então vamos comer docinho, né? Principalmente quando vai sair com as amigas no restaurante, sempre tem que ter uma sobremesazinha ali. Isso é uma questão de hábito. O que você tem que começar a observar? Essa questão, esse excesso. Você falou que come bananinha, aquelas chips? É, aquela bananinha sem açúcar. Um Então, assim, docinho eu de não vejo banana. por que você parar de comer essa banana. Eu não vejo por quê. Não é sem açúcar, é uma questão que te dá prazer, né? Não está te prejudicando, você tem diabetes, alguma coisa do Não, tipo. não tenho. Você E teria mesmo outras assim, opções? Você teria outras opções? é isso que outras opções além da bananinha para comer depois do almoço, eu não vejo nenhuma outra opção. Tem sim, tem. Tem, sabe o que? Ameixa, damasco. São opções que eu gosto muito, eu acho bem saborosa. Pasta de amendoim também, eu gosto. Eu acho doce, tem pessoas que não. Mas eu acho doce, pasta de amendoim, também tem ameixa, tem damasco, aquelas frutas desidratadas. Pronto, fruta desidratada. Eu acho que é uma boa opção para você também variar, né? Não ficar só comendo a Isso. banana. Não Ok. ficar só comendo a banana, variar mais essa questão e sempre ter ali sua sobremesinha, não tem problema, eu não vejo problema. O problema é quando isso excede o normal, o problema é quando isso vai para um exagero alimentar. Se você está falando, Taine, não tem, um docinho, é uma vontade de docinho, não tem açúcar, então eu não vejo por que você parar. Você pode continuar comendo sem problema nenhum. O ideal encontrar o seu equilíbrio dentro de um contexto saudável. É importante também que a gente pontue isso. Toda a sua alimentação não é só o que você come no almoço ou o que você deixa de comer. É um contexto saudável. E esse contexto saudável não está ligado apenas com a sua alimentação, mas sim com o seu estilo de vida, exercício, sociais, amorosas, afetivas, de trabalho também. Então, é um contexto, e é esse contexto que a terapia nutricional trabalha. Você é Pronto, Carlinhos? maravilhosa, viu? Gostei Oh, muito. meu Deus. Muito Obrigada. obrigada.